Pessoal, nesta aula vamos revisar um conteúdo que costuma aparecer em prova quando o edital cobra conhecimento do Distrito Federal. A prova é a parte histórica de transferência de capital, a construção de Brasília, características geográficas, organização política, regiões administrativas, povo e economia do Distrito Federal. Esse assunto mistura história, geografia e política regional. Então, a melhor forma de estudar é entender a linha do tempo e guardar os nomes mais importantes. Primeiro, o fechamento da RIDE-DF, que é os recursos e convênio. Antes de entrar na história de Brasília, o material fecha e parte da RIDE-DF, que é a Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal, e entoa. Os recursos para os programas e projetos da RIDE-DF podem vir de três fontes principais: recursos orçamentários da União, recursos dos entes federativos envolvidos, como DF, Goiás, Minas Gerais e municípios da RIDE, operações de crédito internas e externas. Ou seja, os projetos da RIDE podem ser financiados por dinheiro público do governo envolvido e também por operações de crédito. O artigo 6º diz que a União pode firmar convênio com o Distrito Federal, os estados de Goiás e Minas Gerais e os municípios integrantes da rede. A finalidade desses convênios é permitir a cooperação entre os governos para cumprir os objetivos da lei. Para a prova, o artigo 6º é igual à União, pode fazer convênio com o Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais e municípios da rede. Segundo, a ideia antiga de mudar a capital para o interior. A mudança da capital do Brasil para o interior não surgiu do nada com Juscelino Kubitschek. Ela era a ideia antiga. As primeiras capitais do Brasil foram Salvador e depois Rio de Janeiro. As duas ficaram no litoral, próxima ao mar. Isso tinha relação com o modelo colonial português que explorava o território a partir do litoral. Com o tempo, muitos políticos e intelectuais começaram a defender a interiorização da capital. A ideia era levar a capital para uma região mais central do país, fortalecendo a integração nacional e promovendo o desenvolvimento do interior. O nome citado nesse processo é Magalhães de Pombal, ainda no período colonial. Depois, a ideia também apareceu em movimentos e debates com a Inconfidência Mineira e com discussões posteriores à independência. Constituição de 1991 e a área para o futuro Distrito Federal. Com a primeira Constituição Republicana de 1891, a ideia de transferir a capital ganhou força. A Constituição determinou que a União deveria reservar uma área de aproximadamente 14,1 km² na região central do país para a futura instalação do Distrito Federal. Esse ponto é importante porque mostra que a transferência da capital já estava prevista juridicamente antes da construção de Brasília. Para a prova, você deve levar a Constituição de 1891, que é igual à previsão de área no centro do país para a futura capital federal. Comissão Cruz. Depois da proclamação da República em 1889, o país vivia um clima de mudança, progresso e modernização. Para estudar onde a futura capital poderia ser instalada, em 1892, o presidente Floriano Peixoto criou uma comissão chefiada pelo cientista Luiz Cruz. Essa comissão ficou conhecida como Comissão Cruz. Ela realizou estudos técnicos na região do Planalto Central, analisando aspectos como topografia, clima, geografia, hidrografia, fauna e outras características da região. A expedição saiu do Rio de Janeiro, passou por Uberaba e seguiu até Planalto Central. Os estudos envolveram áreas próximas a municípios goianos como Formosa, Planaltina, Lusiânia. O resultado foi a definição de uma área
conhecido como quadrilátero cruz, relacionada ao futuro Distrito Federal. Para a prova, Comissão Cruz é igual à comissão criada por Floriano Peixoto em 1892, chefiada por Luiz Cruz, para estudar a localização da futura capital. 5. Pedra fundamental de Brasília. Mesmo com a interrupção dos trabalhos da comissão, a ideia de construir a capital no interior continuou viva. Em 1922, durante as comemorações do centenário da independência do Brasil, foi lançada a pedra fundamental de Brasília, próxima à cidade de Planaltina. Esse fato mostra que a construção da nova capital ainda demoraria, mas o projeto já estava simbolicamente marcado. Para a prova, em 1922, é igual ao lançamento da pedra fundamental de Brasília, próxima à Planaltina. 6. O governo JK e a construção de Brasília. A construção de Brasília realmente ganhou força no governo de Juscelino Kubitschek, o JK. Antes de ser presidente, JK foi prefeito de Belo Horizonte e ficou conhecido pelo ritmo acelerado de obras. Quando chegou à presidência, Brasília entrou como um grande meta do seu governo. Ela ficou conhecida como a meta síntese, ou seja, a grande obra que simbolizava o projeto de modernização do país. Um episódio importante foi o compromisso assumido por JK em Jataí, Goiás, quando ele prometeu cumprir a Constituição e construir a nova capital. Depois disso, Brasília começou a sair do papel. A construção ocorreu em pouco mais de 3 anos, de outubro de 1956 a abril de 1960. No dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada, tornando-se a nova capital do Brasil. Para a prova, você vai levar que JK é igual ao presidente que construiu Brasília, 1956 a 1960, período de construção, 21 de abril de 1960, a inauguração de Brasília, e meta síntese é igual a Brasília. 7. Principais nomes da construção de Brasília. O material destaca 4 nomes importantes: Juscelino Kubitschek, presidente responsável pela decisão política e pela execução do projeto; Lúcio Costa, responsável pelo plano urbanístico ligado ao desenho do plano piloto; Oscar Niemeyer, arquiteto dos principais prédios públicos; Israel Pinheiro, ligado à coordenação administrativa das obras, especialmente pela Nova CAP. A Nova CAP, companhia urbanizadora da nova capital, foi criada para planejar e executar a construção de Brasília. Para a prova, Lúcio Costa é o urbanismo; Oscar Niemeyer, arquitetura; JK, idealizador político da construção; Israel Pinheiro, execução e coordenação de obras; Nova CAP, empresa criada para construir a nova capital. 8. História simbólica de Brasília. O material também cita 2 elementos simbólicos da história de Brasília. O primeiro é o Bonifácio de Andrada e Silva, que já defendia a transferência da capital para o interior e teria sugerido o nome Brasília. O segundo é o Dom Bosco, que teve uma visão mística sobre uma terra prometida entre os paralelos 15 graus e 20 graus, próxima a um lago. Essa visão passou a ser associada à ideia de Brasília. Para a prova, José Bonifácio é igual defesa da interiorização da capital e sugestão do nome Brasília. Dom Bosco igual visão mística associada à futura Brasília. 9. Geografia do Distrito Federal. O Distrito Federal está localizado na região centro-oeste. Sua área é de aproximadamente 5.801,9 km². O Distrito Federal apresenta característica de planalto, topografia suaves, vegetação de cerrado,
altitude média de cerca de 1.172 metros, clima tropical. Os rios principais citados são Paranoá Preto, Santo Antônio do Descoberto e São Bartolomeu. O horário local do Distrito Federal em relação ao Greenwich é de menos 3 horas. Para a prova, o Distrito Federal, Centro-Oeste, Cerrado, Planalto, clima tropical e fuso horário GMT3. 10. Limite do Distrito Federal. O material apresenta alguns limites do Distrito Federal com municípios vizinhos. Entre eles aparece Planaltina de Goiás ao norte, Formosa ao nordeste e leste, Minas Gerais a leste, Cristalina e Lusiânia ao sul, Santo Antônio do Descoberto a oeste e sudoeste, Corumbá de Goiás a oeste e Padre Bernardo a noroeste. Não é o tipo de informação que sempre precisa decorar palavra por palavra, mas é importante saber que o DF está cercado por município goiano e faz divisa próxima com Minas Gerais. 11. Organização política do Distrito Federal. O Distrito Federal é dividido em regiões administrativas chamadas de RARs. O Distrito Federal não possui municípios. Essa é uma pegadinha muito comum. O governo do Distrito Federal é chefiado pelo governador do Distrito Federal. A Câmara Legislativa do Distrito Federal é composta por 24 deputados distritais. No Congresso Nacional, o Distrito Federal é representado por 3 senadores, 8 deputados federais. Cada região administrativa possui um administrador regional. Para a prova, Distrito Federal não tem município, Distrito Federal tem regiões administrativas, Câmara Legislativa é igual a 24 deputados distritais e o Congresso Nacional é igual a 3 senadores e 8 deputados federais. 12. Plano Piloto Cidade Satélite. O Plano Piloto é a área central da cidade de Brasília. Ela engloba as asas sul e norte e concentra muitos órgãos públicos, embaixadas, prédios federais e áreas administrativas. Também são citadas regiões próximas como Lago Azul, Lago Norte, Sudoeste, Octogonal, Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo. As áreas mais afastadas do centro são chamadas tradicionalmente cidades satélite. O material cita exemplos como Gama, Taguatinga, Brasilândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo, Bandeirante, Ceilândia, Guará, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto da Zema, Riacho Fundo, 1 e 2 e Candagolândia. Hoje o termo mais correto é região administrativa, mas a expressão cidade satélite aparece em muitos materiais e pode aparecer em prova de forma histórica. 13. A Organização Urbana de Brasília. Brasília foi planejada com setores específicos. Isso significa que a cidade foi organizada por áreas de função. O material cita setores como setor bancário, setor comercial, setor hospitalar, setor de diversões, setor de autarquia, setor de clubes, setor de embaixadas, áreas residenciais, comércio local. As principais vias citadas são o eixo monumental, o eixo rodoviário, também chamado de eixão, W3, L2. O eixo monumental concentra ministérios, Congresso Nacional e órgãos públicos. O eixão atravessa as asas sul e norte. A W3 é uma avenida comercial importante. A L2 passa pela região leste e concentra escolas, igrejas, hospitais e outras instituições. O povo de Brasília. A construção de Brasília atraiu pessoas de várias regiões do Brasil. Esses trabalhadores são conhecidos como gandangos. Eles vieram em busca de trabalho, melhores condições de vida, oportunidade. Muitos vieram na chamada Cidade Livre, que hoje corresponde ao Núcleo Bandeirantes, e também na Vila Planalto. Essa mistura de pessoas de várias regiões formou uma cultura diversa, com diferentes sotaques, costumes, festas, comidas e tradições. A identidade cultural de Brasília foi sendo formada pela presença desses migrantes.
Para a prova, candangos, trabalhadores pioneiros da construção de Brasília. Cidade Livre, atual núcleo Bandeirantes. Brasília tem cultura marcada pela diversidade migratória. 15. Economia do Distrito Federal. A principal atividade econômica destacada pelo material é a própria função administrativa da cidade, ou seja, Brasília tem uma economia muito ligada ao fato de ser capital federal, a presença de órgão público, ministérios, embaixadas, autarquias, serviços administrativos movimentam a economia local. Por isso, o planejamento industrial do Distrito Federal sempre foi tratado como cautela pelo governo. Para a prova, economia do Distrito Federal é igual ao forte peso da função administrativa e dos serviços públicos. Resumo final para a leitura rápida. A ideia de transferir a capital do Brasil para o interior surgiu muito antes de JK, desde o período colonial, e principalmente após a independência. Muitos defendiam a interiorização da capital para promover integração nacional e desenvolvimento do interior. A Constituição de 1891 reservou uma área no centro do país para a futura capital. Em 1892, Floriano Peixoto criou a Comissão Cruz, chefiada por Luiz Cruz, para estudar a região do Planalto Central. Em 1922, foi lançada a Pedra Fundamental de Brasília, próxima à Planaltina. No governo de Juscelino Kubitschek, a Brasília tornou-se a metassíntese do projeto de modernização nacional. A cidade foi construída entre 1956 e 1960 e inaugurada em 21 de abril de 1960. Os principais nomes ligados à construção foram JK, Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Israel Pinheiro. O Distrito Federal está localizado na região centro-oeste, possui vegetação de cerrado, clima tropical, relevo de planalto e não possui município. Ele é dividido em regiões administrativas. O governo é exercido pelo governador com apoio da Câmara Legislativa, formado por 24 deputados distritais. No Congresso Nacional, o Distrito Federal possui 3 senadores e 8 deputados federais. Brasília foi planejada com setores e grandes vias, com eixo monumental, o eixo W3 e L2. A população foi formada por migrantes de várias regiões do Brasil, especialmente os candangos, trabalhadores pioneiros da construção da capital. A economia local é fortemente marcada pela função administrativa por ser sede do governo federal. O que mais cai na prova? Comissão Cruz, criada em 1892 por Floriano Peixoto e chefiada por Luiz Cruz. Pedra Fundamental, lançada em 1922, próxima à Planaltina. JK, presidente que construiu Brasília. 21 de abril de 1960, inauguração de Brasília. Luiz Costa, plano urbanístico. Oscar Niemeyer, arquitetura. Israel Pinheiro, coordenação das obras. Nova Cap, empresa responsável pela construção de nova capital. Distrito Federal não tem município, tem regiões administrativas. Câmara Legislativa, 24 deputados administrativos. Congresso Nacional, 3 senadores e 8 deputados federais. Candangos, trabalhadores pioneiros da construção de Brasília. Economia do Distrito Federal, função administrativa e serviços públicos. Pegadinha da banca. A banca pode dizer que o Distrito Federal possui município. Errado, o Distrito Federal possui regiões administrativas. Pode dizer que Oscar Niemeyer fez o plano urbanístico. Errado, o plano urbanístico é ligado ao Lúcio Costa. Niemeyer é ligado à arquitetura dos prédios. Pode dizer que Brasília foi inaugurada em 1956. Errado, a construção começou em 1956, mas a inauguração foi em 21 de abril de 1960. Pode dizer que a Comissão Cruz foi criada por JK. Errado. A Comissão Cruz foi criada por Floriano Peixoto em 1992. Pode dizer que os candangos eram políticos responsáveis por construção. Errado. Candangos eram trabalhadores pioneiros que construíram Brasília. Frase-chave para decorar. Brasília foi sonhada no passado, estudada pela Comissão Cruz, construída por JK, planejada por Luiz Costa, desenhada por Niemeyer e inaugurada em 21 de abril de 1960.